Olá, vamos lá? Mais um dia, mais um capítulo de iniciação. Um livro de Elizabeth Reich. Vamos hoje ouvir 2 capítulos. Quero pedir desculpa a vocês pelo capítulo anterior, que foi o 16, que eu numerei, né? Que chama Luta pela Luz. Foi extremamente longo. Eu não pensei que ele fosse chegar aos 60 minutos, quer dizer, 1 hora, né, de leitura. Realmente pensei que ele fosse ficar em 45, mais ou menos, mas errei feio. Ainda não estou conseguindo ver o tempo, né, e quantas páginas. Eu vou fazer isso depois. Mas acho que hoje aqui o 17 e o 18, nós teremos cerca de... Deixa eu olhar. Alguns são bem pequenininhos, tem 2 páginas. Aí o 17 tem 1, 2, 3 páginas. E o 18 também, 3 páginas. Acho que vamos chegar aos 30 minutos. Tá bom? Vamos lá? O 17 chama O Voto. E o 18 chama O Brilho, tá? Vou ler os 2. E vou botar lá, 17 e 18. Vamos começar. O voto. Aos poucos, verifiquei e compreendi que eu nada mais tinha a procurar nos diversos centros espíritas. As experiências que ali juntara abriram-me as portas para a alma humana e percebi, consternada, como os homens vagueiam abandonados e solitários nas grandes trevas da ignorância. Minha própria mediunidade ofereceu-me a chance de vislumbrar o enorme âmbito do inconsciente. Eu me dissecava com severidade horrível e não me deixava cegar por teorias nebulosas e incertas. Entrei nesse Pantanal, aprofundando-me cada vez mais com o meu machado, passo a passo. Por fim, o Espiritismo levou-me ao estudo da psicologia. Comecei a estudar integralmente a ciência psicológica ocidental, visto que naquela ocasião eu nada sabia do enorme conhecimento oriental, dos indianos e dos chineses, no campo da psicologia. Quando alguém se esforça por alcançar algo com seriedade e se dedica com toda a concentração ao assunto, parece perceber a ajuda do destino. Depois de uma sólida instrução teórica, entrei em contato com o diretor do hospício público e este me ajudou a obter também uma profunda e sistemática instrução prática. Obtive a permissão para estudar os casos dos doentes nessa repartição estatal. Pude lidar com os pacientes de cada ala. Tive acesso até mesmo à ala dos homens dementes violentos e à ala feminina. Certa noite, ao voltar para casa, fiquei sentada em meu quarto durante longo tempo, a sós, tentando colocar ordem nas ideias. O que eu vivera no hospício fora horrível, horrível. O inferno de Dante era bastante suave comparado com o que se via num lugar como aquele. E quantos doentes há no mundo que sofrem dessa maneira, encarcerados ou não? E quantas pessoas sadias sofrem vendo o sofrimento das outras e ficam, por sua vez, doentes também, acabando por definhar? Quantos doentes há que, por terem um comportamento considerado normal, não trazem no rosto a marca de alguma doença mental?
Nessas condições, eles iludem as pessoas ignorantes. Às vezes até ocupam boa posição social e se casam com pessoas crédulas e sem instrução. Em seguida levam a família e o meio em que vivem, eventualmente até grandes empreendimentos ou mesmo países, à destruição. Vi o inferno abrir-se diante dos meus olhos e fiquei parada, consternada, diante do oceano incalculável de sofrimento, perturbada diante do desamparo das pessoas em relação a esse mal horroroso. O que haverá de acontecer a fim de que os homens estejam preparados para enfrentar os inúmeros perigos que as doenças mentais trazem? Todas as pessoas saudáveis precisam se unir para, com forças congregadas, lutar contra esse mal. Meus cuidados com os doentes me abriram as portas para os mais profundos segredos das mais diferentes pessoas e famílias e reconheci com espanto que há muito mais doentes do que sãos no mundo. Vi as incontáveis anormalidades e as doenças espirituais que os homens trazem no íntimo e me dei conta de que vários deles podem ser salvos por meio de um tratamento adequado. Às vezes, com meios bem simples, quem sabe até mesmo uma mera mudança de ambiente, é possível restabelecer a disposição espiritual e devolver a muitas famílias a felicidade perdida. Fiquei imaginando e remoendo quanto se poderia alcançar se cada ser humano sadio se dedicasse a essa tarefa. E resolvi que eu me dedicaria com todas as energias à suavização dos sofrimentos. Contudo, de que forma? E por onde começar? Onde encontrar ajuda? Sentada ali, fazendo-me essa pergunta, tive subitamente a certeza de que havia alguém perto de mim no quarto. A telepatia e minhas experiências espíritas haviam tornado os meus nervos tão sensíveis e adestrados que, se alguém me fizesse entrar de olhos vendados no aposento, eu seria capaz de dizer se o quarto estava vazio ou se havia alguém nele. Também conseguia descrever o caráter da pessoa presente. Reconheci naquele momento a sensação de arrepio tão familiar que me revelava como uma corrente elétrica a presença de um ser vivo. Senti nesse instante uma irradiação bem conhecida, embora ainda não soubesse de onde. Sublime, pura e poderosa. E ouvi outra vez a familiar voz em meu íntimo. Onde encontrar ajuda? Em você mesma. Veja, é esse justamente o mal. Todos esperam ajudar do exterior, e visto que todos esperam ajuda e não a oferecem, nenhum ser humano a obtém. Se em vez disso todos os homens auxiliassem os outros, todos receberiam essa ajuda. Assim poderíamos livrar a terra de todos os sofrimentos. Respondi à voz interior. Não sei quem é, nem mesmo que tipo de força representa, apenas ouço a sua voz, que sempre me diz a verdade. Você lê meus pensamentos, vê meu ser, que é invisível aos outros homens, e não preciso dizer-lhe que desejo dedicar toda a vida a mitigar o sofrimento alheio. Apesar de eu ser um mero grão de pó, mesmo assim, por meio dessa partícula de poeira, quero aumentar as forças auxiliadoras.
Caso contrário, se eu trouxer constantemente na consciência o sofrimento de outras pessoas, perderei o interesse pela vida e nada mais me dará alegria. Desejo tornar-me participante na salvação da Terra. Atenção, disse a voz interior. Cuidado com grandes palavras. Participar não significa dever e sacrifício. Isso representará o fim da sua imperfeição. Não poderá esquecer-se, nem por um minuto, de que terá de ficar alerta para não dar nenhum passo que contrarie as leis eternas. Todas as tentações das quais não saiu vitoriosa até agora voltarão a incomodá-la, surgindo renovadas em sua vida, e ai de você se não as dominar. Nenhum mortal pode brincar com as forças divinas. Nunca poderá usar as forças que obtiver como ajudante para o proveito pessoal. Nunca poderá ter sentimentos pessoais ou observar coisas do seu ponto de vista individual. Preste atenção. Viva de aparência a sua vida como as demais pessoas. Isso é melhor do que fracassar como colaboradora. Estou avisando. Não tenho medo, respondi. Estou tão enjoada da vida pessoal que dela nada mais espero. Depois de tudo que vivi, de toda a minha experiência, não posso mais ter alegrias pessoais. Não receio as tentações, eu as enfrentarei, visto que não tenho mais ilusões. Desejo participar da grande obra. Durante certo tempo, nada mais ouvi. Apenas senti um grande amor irradiar-se, envolvendo a minha pessoa. Em seguida, ouvi outra vez. Conheço o seu aprumo, criança, mas desta vez não se esqueça. Sentada no sofá, esfreguei a testa e olhei em volta. O quarto estava vazio. Quem era esse? O que era? Que força é essa que me fala com uma voz tão conhecida? De onde conheço essa voz? De onde ela conhece o meu aprumo? E quando foi que não prestei bastante atenção para que dessa vez não possa esquecer? Não obtive mais nenhuma resposta. O brilho. Passaram-se dias, semanas, meses. Esperava por um sinal, por uma orientação do rumo a tomar, por uma indicação do que precisava fazer. Queria saber qual seria meu dever e meu sacrifício, como a voz proveniente do invisível me dissera, mas não mais a ouvi. Quantas vezes tentei colocar-me no desejado estado de transe, sentir aquele zumbido indescritível e os arrepios por todo o corpo, como se estivesse tomando banho com ácido carbônico. Quantas vezes tentei fechar os órgãos dos sentidos e abri-los para o interior a fim de ouvir a voz. Nada consegui. Estava perplexa. Estava constantemente por um sinal. Em vão. Mas não quis desperdiçar tempo. Assim, imaginei que o melhor a fazer seria cumprir minhas tarefas terrenas, cotidianas, tão bem quanto possível. Esperava que, enquanto isso,
a voz interior me dissesse qual seria o meu dever como colaboradora da grande obra. Também pensei que, assim como a vidraça da janela precisa estar limpa quando se quer avistar por ela a luz do sol, da mesma maneira, eu teria de limpar primeiro a alma de todas as colocações egoístas para poder ver a verdade com toda a nitidez. O primeiro passo nessa direção é conhecer o que há no meu íntimo. Se eu conhecer perfeitamente bem o meu ser interior, também poderei aprimorá-lo. Comecei a pesquisar a fonte e os motivos de todos os meus pensamentos, palavras, movimentos e ações. Que força desconhecida atuava em mim? De onde provinham os meus pensamentos? O que dentro de mim me fazia dizer essas e não outras palavras? Por que desejava, num determinado momento, fazer isso em vez daquilo? Quando me sentia feliz com alguma coisa, tentava descobrir por que aquilo me causava alegria. Quando algo me irritava ou deprimia, pesquisava os motivos. Quando eu achava alguém simpático ou antipático, analisava-me imediatamente para descobrir que características da pessoa me levavam a essa impressão. Eu me observava durante todo o tempo, querendo saber por que gostava de fazer algo e detestava fazer outras coisas. Quando eu me sentia loquaz, pesquisava as causas que me levavam à tagarelice. Quando ficava silenciosa, buscava saber os motivos pelos quais não tinha vontade de falar. Cada palavra que saía da minha boca era analisada. Eu verificava se era verdadeira, se não magoava ninguém. Observava o feito das minhas palavras e das minhas ações sobre os que estavam diante de mim. Tentava constantemente trocar de lugar com o interlocutor do momento. O que eu sentiria se ele me dissesse as mesmas palavras que eu estava lhe dizendo? Eu me mantinha constante e ininterruptamente sob controle. Essa contínua dissecação trouxe-me incontáveis tesouros. Aprendi a conhecer cada vez melhor o mundo mágico do subconsciente e do superconsciente. Reconheci as diferentes revelações de uma e da mesma força. Desde os impulsos mais inferiores até o eu superior mais espiritualizado. Descobri que temos o livre-arbítrio para nos identificar com os impulsos ou nos tornar seus senhores. Isso significa sermos nós mesmos. Descobri que só é livre o ser humano que dominou seus impulsos e que já não é escravo de suas paixões, desejos e anseios. Além da minha autoanálise ininterrupta, continuei a estudar psicologia e filosofia, sem, no entanto, negligenciar meus entalhes e o piano. O trabalho artístico é uma maravilhosa oportunidade que temos de nos aprofundar em nós mesmos e de nos concentrar e pensar a respeito dos mais diferentes assuntos. Certa vez aconteceu de hospedarmos em casa um crítico de arte. É bom dizer que eu havia entalhado todos os nossos móveis. Sobre a cama eu esculpira um fauno tocando flauta. O esteta perguntou-me se antes eu havia modelado a figura em argila.
Respondi-lhe que nem sequer sabia como se fazia isso, mas que havia entalhado a figura diretamente na madeira. O que sobrava, expliquei, simplesmente cortava fora. A senhora aprendeu anatomia? Continuou a perguntar. Não, estudei música e não podia cursar 2 universidades ao mesmo tempo. Ele ainda observou meu trabalho durante algum tempo. Em seguida manifestou-se. Que pena que não se tornou escultora. Sem aprender a esculpir, continuarei sendo amadora. E não é isso que desejo. Não posso me inscrever na academia de arte, pois não desejo descuidar-me do meu marido e do meu filho. Espere, disse ele. Falarei com o diretor da escola de artesanato. Talvez ele permita que a senhora frequente, em caráter excepcional, apenas as aulas especializadas. Não precisa das matérias secundárias. Acho que encontraremos uma maneira de a senhora ser aceita na escola de arte como ouvinte. E assim, comecei a frequentar as aulas. Mais tarde, tive lições com o maior professor de escultura da época. Quando me apresentei a ele pela primeira vez, aproximou-se de mim, examinou meu rosto bem de perto e disse surpreso: que interessante! É a primeira vez que vejo olhos egípcios num ser vivo. A senhora sabe quem tem olhos egípcios? Não, respondi. Nem sequer sei a diferença entre olhos normais e olhos egípcios. Olhos egípcios têm forma amendoada. E por esse motivo as pálpebras são bem diferentes das da raça ocidental. Quando se observa uma obra de arte, é fácil reconhecer pelas características dos olhos se a pintura é egípcia. Nunca pensei, contudo, encontrar tais olhos em alguém vivo. Os egípcios de nossos dias já não têm essa peculiaridade. Só a conhecemos pelas pinturas. Da mesma forma, também já não existe o crânio egípcio. Também só o conhecemos das esculturas. Onde arranjou esses olhos? Não sei, professor, respondi sorrindo cortesmente. Talvez seja um caso de atavismo. Ele também sorriu e logo depois me passou um trabalho. Certo dia, 1 ano depois do nosso primeiro encontro, ele foi ver-me no ateliê em que eu trabalhava, pois havia vários, um ao lado do outro, e me disse: não aceito mais pagamento pelas aulas. Se não tiver um local para trabalhar, pode ficar aqui. Esse ateliê está à sua disposição, mas para que trabalhe como autônoma, como artista independente. A senhora já não precisa da minha orientação, apenas de um pouco mais de prática, a fim de poder esculpir cada vez melhor. Agradeci o seu empenho e, como tinha um grande estúdio em casa, visto que na ocasião há muito expunha minhas obras, continuei a criar em casa. Ele tornou-se nosso amigo e sempre nos visitava a fim de comentar minhas obras. O trabalho me deixava feliz. Enquanto eu criava, sentia-me tomada por uma felicidade genuína, pois trabalhava como se estivesse em êxtase. O mundo exterior, o tempo, os desejos físicos, a fome ou a sede, nada mais existia, nem mesmo a minha própria pessoa. Quando me concentrava, sentia os nervos serem como que percorridos por uma energia. Essa força atuava como uma terapia sobre a minha razão e o meu corpo. Com frequência, me acontecia de, concentrada em meu trabalho e sem pensar em nada, súbito vislumbrar uma verdade que nem sequer tinha relação com o que eu estava fazendo.
Assim, muitas vezes, obtinha a resposta a problemas profundos que me afligiam. Perguntas não solucionadas sobre filosofia e psicologia, entre outras. Nesses casos, ficava imóvel por um momento, o cinzel na mão, observando com a visão espiritual a nova verdade, a nova descoberta. Era como se eu tivesse batido a cabeça contra o piso de madeira do andar de cima, atingindo a superfície do outro lado. Ali percorria com os olhos o espaço, assim tornado visível, e via os tesouros que jaziam ocultos nesse lugar. Essas iluminações súbitas aconteciam com frequência cada vez maior. Não só quando eu estava esculpindo ou tocando piano, mas quase sempre que me concentrava em algo. Nessa época vivi uma experiência deveras extraordinária. Não aconteceu durante o trabalho, mas à noite, no momento de adormecer. Eu e meu marido tínhamos hábito de ler na cama, confortavelmente instalados antes de dormir. Nossas camas eram conjugadas. Naquela noite também estávamos lendo deitados um ao lado do outro. De repente, senti uma forte sonolência e disse a ele: "Querido, estou ficando com sono. Boa noite." Em seguida, apaguei a lâmpada da minha mesinha de cabeceira, estiquei-me na cama e fechei os olhos. De fato, fechei-os, mas continuei a ver tudo o que havia no quarto. De olhos fechados, via todo o aposento, tudo o que havia nele. Também vi meu marido na cama ao lado, lendo e virando as páginas do livro. Abri rapidamente os olhos para ver se ele de fato folheava o livro, ou se aquelas imagens eram apenas uma projeção do meu íntimo. Seus movimentos, contudo, continuaram. Tornei a fechar os olhos, mas continuei enxergando. De tanta surpresa, sentei-me abruptamente na cama e, de olhos fechados, olhei ao redor. Eu via tudo com nitidez. A única coisa estranha é que eu não via as coisas de forma plástica, em 3 dimensões. Tudo era transparente e plano, tal qual minhas pálpebras pareciam ser, como num negativo fotográfico, como numa chapa de raio-x, só que muito mais claro e transparente. Por exemplo, via minha máquina de costura através da sua capa de madeira, os quadros da parede do quarto ao lado, através da porta fechada, os vestidos dentro do armário e todas as minhas pequenas coisas caoticamente desorganizadas dentro da escrivaninha. Toda a cena representava uma estampa de todas as coisas que lá estavam, umas por trás das outras. Meu marido ficou me observando durante um momento, espantado, à medida que eu virava a cabeça com os olhos fechados. Então perguntou-me: "Mas o que está fazendo?" Respondi excitada que estava vendo tudo com os olhos fechados. Ele ficou curioso e fez várias experiências comigo. Se eu via, quantos dedos ele agitava diante de mim, e coisas do gênero. Dentro do seu corpo eu vi o esqueleto, mas também os órgãos, uns por trás dos outros. Era uma sensação estranha, mas minha natureza bem-humorada levou a melhor. E precisei rir alto, pois ele era muito estranho, assim transparente. Por fim, adormecemos. Como sempre, tive um sono tranquilo, e no dia seguinte via tudo de forma normal e apenas com os olhos abertos. O extraordinário fenômeno não tornou a se repetir por bastante tempo. Eu continuava a trabalhar imperturbável nas minhas esculturas. Além delas, também não negligenciei os estudos de psicologia.
Cada vez mais pessoas vinham visitar-me para discutir seus problemas espirituais comigo. Com isso, foi aumentado a minha experiência prática. Assim se passaram vários anos. No inverno, trabalho ininterrupto. No verão, a vida comunitária no círculo familiar junto ao grande lago, onde aproveitávamos a natureza e gozávamos o prazer de estarmos juntos. Bom, vemos aqui que ela está crescendo, né? O que fazia por prazer e inadvertidamente, porque gostava, que era a escultura, se tornou seu grande trabalho como a música, né? Junto com a música, e ela está procurando ter mais conhecimento, né? Sobre a mente humana, com a psicologia. Tá bom, gente. Obrigada por estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Que possamos continuar resilientes, mantermos o nosso poder e a nossa capacidade de discernimento e fazermos escolhas boas para nós e para todos que estão ao nosso lado. Vamos sempre pensar positivamente por toda a humanidade, para que todos nós possamos entender uns aos outros, colocarmos-nos no lugar uns dos outros, julgarmos menos e amarmos mais, né? Ninguém disse que é fácil, mas vamos continuar tentando. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Até mais ver.